paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a pastora Cláudia Flores e mais uma palavra de Deus para edificar o nosso coração nesse dia que nos concedeu o Senhor. No capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar a história de Abraão, onde Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu único filho Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É um teste de fé, é um teste de resiliência, é um teste de entrega que Deus submete agora à fé de Abraão. Como está o seu dia? Como estão os desafios que você tem enfrentado? Será que Deus tem nos posicionado a andar com Ele dia após dia em testes de sacrifício, de fé, obediência e ousadia? Com certeza que sim. Deus leva os seus servos sempre a um nível maior. Deus sempre quer nos colocar em um posicionamento maior. De todas as experiências que Abraão teve na sua vida com Deus, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele chama Abraão para sair da sua parentela. Deus convida Abraão a sair do meio dos seus, a desativar aquele vínculo parentesco com aquela família, a fim de construir uma grande nação. Nós, quando olhamos para essa parte da vida de Abraão, já era um sacrifício. Mas Deus estava chamando Abraão para sair da sua cultura religiosa, sair do meio de um povo idólatra e agora recomeçar a sua história em uma terra que ele não sabia onde. Abraão não viu onde. Agora ele teria que andar pela fé. Quando a Bíblia fala que Isaías viu a glória de Deus, Abraão não vê. Abraão ouve a voz de Deus. E o cristão, ele não anda por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ouve a voz de Deus falar. Nós andamos pela fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós não andamos por visões, porque fulano viu, Beltrano falou, não. Nós andamos pela fé nas promessas que um dia o Senhor nos fez. Porque às vezes o que nós vemos pode ser passageiro, pode ser efêmero, né? E vai chegar momentos de nós não vermos nada e nós continuarmos andando e crendo pela fé no Deus que nos chamou. E quando Abraão deixa para trás a sua parentela, Deus faz ali uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já tinha uma idade avançada, para a medicina ele e Sara já não podiam mais gerar. E Deus faz essa promessa a Abraão e diz que a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Oh, promessa gloriosa! A Bíblia diz que Deus faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Para o homem pode ser impossível, para alguém pode ser impossível, mas neste dia, neste momento, eleve os seus olhos para o céu, eleve os seus olhos para as promessas que o Senhor fez a teu respeito. Conte as estrelas, como ele disse a Abraão. Assim será a tua bênção, assim será a tua descendência. E agora Abraão vive outro episódio em que ele entra numa guerra e vence. E foram desafios de fé, foram desafios de batalhas que Deus faz a Abraão viver e ver o agir de Deus. Mas agora, depois destas coisas, que tudo
tudo que Abraão já tinha vivido, tudo que Abraão já tinha passado na sua trajetória, Deus está querendo elevar o nível da sua fé. Deus está chamando Abraão para uma profundidade maior. Deus está chamando Abraão para uma entrega maior. E agora o teste é na alma, o teste é no coração, o teste é aquilo que é único. E a Bíblia ainda diz, único e aquilo que tu amas. Deus vai colocar em xeque-mate a fé de Abraão. Se Abraão está resiliente, obediente a entregar tudo no altar do Senhor. Abraão, vá até o monte que eu te mostrarei, e lá oferece ali o teu único filho em holocausto, aquele a quem tu amas. Abraão, mais uma vez, obedece à voz de Deus. Ele, mais uma vez, ele segue uma viagem de 3 dias, chama consigo 2 moços e leva Isaque, o seu filho. Não deixe para trás o essencial. Não deixe para trás aquilo que é preciso carregar. Não deixe para trás aquilo que é o próprio sacrifício para oferecer no holocausto do Senhor. Lembra das 10 virgens? Saíram de casa, foram ao encontro do noivo, 5 e não carregaram consigo azeite. Muitas das vezes nós estamos indo, mas esquecendo o essencial. Indo para o sacrifício e esquecendo o essencial. Indo para o altar e esquecendo a oração. Indo para o altar e esquecendo a comunhão. Indo para o altar e esquecendo a santificação. Indo para o altar e esquecendo nos alimentar da palavra do Senhor. Não esqueça aquilo que é essencial para a sua caminhada com Deus. E aquela caminhada com certeza foi uma caminhada silenciosa para Abraão. 3 dias, só ele, Deus, sabia o que se passava dentro da alma daquele homem, dentro dos pensamentos daquele homem. Mas Hebreus vai dizer que Abraão creu, mesmo sabendo que Deus era poderoso para ressurgir da sepultura, da morte, o seu único filho. Porque foi o próprio Deus que lhe dera. Foi o próprio Deus que lhe deu aquele filho. Então, meus amados, Abraão já sabia que ele estava caminhando com um Deus que é poderoso para cumprir uma promessa fora do tempo. É poderoso para fazer uma estéril gerar mãe e ser mãe e gerar filho. É poderoso para fazer um homem já na idade avançada gerar e multiplicar e se tornar uma grande nação. Mas agora aquilo que vai ser uma grande nação, Deus está pedindo no altar. Eu não sei qual é o sacrifício, eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu não sei o que Ele tem colocado na sua vida, que Ele fala, agora me dá, fui eu que te dei. Mas se o Senhor tem pedido algo, coloque-se diante dEle esse algo. Muitas das vezes, Deus não aceita sacrifício de humanos. Não vai sair por aí pegando a palavra e fazendo coisas que está fora do contexto da Bíblia. Mas muitas das vezes Deus quer que nós renunciemos à nossa madrugada de sono. Muitas das vezes Deus quer que nós renunciemos certas amizades que andam conosco. Deus quer que nós renunciemos, o nosso tempo que a gente gasta com tantas coisas para estar com Ele, para ler a palavra. Deus quer que nós renunciemos o café da manhã para uma manhã de jejum e consagração. Deus nos pede um mínimo e nós não conseguimos fazer. E agora diz a Bíblia que quando Abraão chega àquele monte que ele avistou, a terra aonde ele iria sacrificar o seu filho, o Monte Moriá, ele diz para aqueles moços, fiquem aqui, porque eu irei ali adorar. Olha como ele enxerga aquele sacrifício. Olha como ele enxerga aquele momento de dor como adoração. Alguém vai dizer para você, ei, você está se sacrificando demais. Ei, você está trabalhando demais. Ei, você está com tanto sacrifício para você fazer essa obra
palavra, esse culto, esse ministério com mulheres, esse congresso, essa consagração, você vai dizer: não, eu estou adorando. O sacrifício que eu faço para Deus é adoração. Olha o nível de Abraão ver Deus. Ele vê Deus como centro do seu louvor e da sua adoração. E ele agora está colocando o que ele mais amava, o que ele tanto esperou no altar. Aleluia! Muitas das vezes, Deus tem pedido a nós sacrifícios e nós temos negligenciado esse sacrifício. Mas Abraão não vê o sacrifício, ele vê a adoração. Eu estou passando nessa situação, estou passando nessa prova. Diz a Bíblia que depois dessas coisas, provou Deus Abraão. Quando nós vamos olhar o contexto do hebraico, essa palavra provou significa uma caminhada a mais, vai significar um nível a mais. Essa expressão vai significar um nível que Deus quer nos dar além. Provar significa testar, significa caminhar junto, significa crescimento, subir a um nível a mais. O teste para Deus na vida de Abraão não é para diminuí-lo, aquele sacrifício não era para diminuí-lo, mas era uma caminhada além do que ele conhecia de Deus. Era para ele crescer a um nível maior de fé. Eu não sei qual é o teste de fé que você tem passado. As pessoas olham para você te julgando, você está passando por isso, por aquilo. Você diz: isso não é sacrifício, eu estou adorando. Eu estou adorando. Eu estou adorando ao Senhor com aquilo que me dói, me machuca, me humilha, me deixa fragilizado. Tira de mim a minha estrutura. Caminhando em silêncio vai Abraão, talvez sua estrutura, só Deus sabia como estava. Talvez muito tempo você tenha silenciado nessa dor, nessa provação, nesse sacrifício. E o que as pessoas fazem é só te apontar, te julgar. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele vê o teu sacrifício, que Ele vê a tua adoração. Que isso daí não é um sacrifício, é a sua adoração, é a sua entrega. Até onde você é capaz de se entregar, de entregar aquilo que você ama, de entregar aquilo que te custa, de entregar aquilo que te dói nos pés do Senhor. Está sendo humilhado, está no Monte Moriá. Está enfermo, está adorando. Está passando crise no seu lar, no casamento, está no Monte Moriá. Está no monte da adoração, está no monte da oração, está no monte da palavra com o Senhor, da comunhão. É um nível maior. Esse teste de Deus é um nível maior que Ele quer nos levar. E diz a Bíblia que ao terceiro dia Ele avistou a terra. Jesus também foi morto como o Cordeiro de Deus, como o único Filho de Deus. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ao ver aquela terra, Ele deixa aqueles 2 moços e segue com Isaac. Ele pega o fogo e o cutelo, e a lenha vai sobre os ombros de Isaac, o próprio sacrifício. E agora a voz de Isaac ecoa no meio daquele silêncio. Disse Isaac a Abraão: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha. E o cordeiro, aonde está? Irmãos, pensa aquela voz soando nos ouvidos daquele pai. Meu pai.
O emocional de Abraão naquele momento poderia se fragilizar porque era o seu próprio filho. Onde está o cordeiro? Está aqui o fogo, a lenha e o cutelo. E onde está o cordeiro? Nós não podemos deixar nossas emoções falarem mais alto. Não podemos deixar vozes suaves falar mais alto no momento do nosso sacrifício. Alguém chega, você está cansada, vai para a igreja para quê? E é muito fácil nós ouvirmos a voz das pessoas quando elas nos abraçam, quando elas são amigas, quando elas são pai, mãe, irmãos. É tão bom essa palavra, né? Pai, paizinho, papai, mamãe, irmão, amigo. Mas Abraão permanece firme. Ele dá uma resposta. Deus proverá para si o cordeiro. Será que naquele momento Isaac não tomou um choque? Será que não caiu a ficha de Isaac para ele entender que alguma coisa de anormal estava acontecendo? Será que pessoas vão andar do seu lado quando você diz a verdade, quando você é pai, quando você é amigo, quando você é irmão? Quando você é o líder que passa a mão na cabeça? Mas quando você disser a elas verdades que elas precisam ouvir, será que elas continuam do teu lado? Isaac continuou com o pai, mesmo sabendo que o cordeiro era Deus que ia prover. Mesmo não tendo a resposta que ele gostaria de ter. Ele estava indo para onde não sabia. Estava crendo na fé do seu pai. Quantas das vezes, quando nós temos palavras doces, nós temos amigos por perto, nós temos pessoas por perto, mas quando você começa a dizer a verdade, quando você começa a se posicionar, as pessoas não querem mais andar do seu lado. Mas Isaac vai para aquele monte, e quando chega lá, o seu pai prepara o sacrifício, amarra ele sobre aquele holocausto, e ele continua quieto. Quantas das vezes nós passamos por esse vale de estarmos no sacrifício e quieto, calado. Mas aquele lugar que seria de morte, agora o próprio Deus, quando Abraão olha ao lado, ele vê um cordeiro. Deus brada, não faça isso ao teu filho, porque agora eu sei que tu não me negaste nem o teu único filho. E quando ele olha ao lado, ele vê o cordeiro para o próprio sacrifício. Jesus foi oferecido como cordeiro de Deus, ele não abriu a boca. Isaac é um tipo de Cristo. Abraão representa a Deus, oferecendo seu próprio filho. O terceiro dia ele chega ao Monte Moriá. Ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. E aquele lugar de morte, aonde era para ser morte, ali aquele holocausto agora é vida. É vida. Isaac levanta dali com um novo recomeço na história de Abraão, na minha e na sua história, porque agora Abraão não vai só gerar uma nação de Israel a partir de Isaac, ele vai gerar uma nação de fé. Uma nação que crê pela fé, uma igreja que crê pela fé, uma igreja que não anda pela vista, uma igreja que não tem medo de ir ao altar e se entregar ao Senhor em sacrifício, uma igreja em que ela obedece ao Senhor incondicionalmente, independente daquilo que Deus nos pede. Como eu já disse, você não vai pegar o teu filho e sacrificar. Porque a palavra do Senhor diz que Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Inclusive, Israel foi punido pela Babilônia. Quando Deus permitiu o cativeiro, é porque eles já tinham passado, por esse processo de oferecer os próprios filhos a ídolos, como as nações
estrangeiras faziam ao seu redor. Mas muitas das vezes está aqui dentro, ó. A entrega é aqui. A entrega do nosso Isaac. O Senhor nesse dia quer nos ressuscitar. O Senhor nesse dia quer nos trazer a vida. O Senhor nesse dia, Ele quer nos mostrar que além do Moriá tem um nível de fé maior. Além do Calvário tem vida. Tem uma vida de fé em Cristo Jesus. E Abraão agora passa a ser o pai da fé. Há uma nova aliança ali sendo construída com Abraão pela fé. Abraão creu, sabendo que Deus podia fazer o ventre de Sara amortecido gerar. Abraão creu, indo para uma terra que ele não via, que ele não viu. Ele só ouviu Deus falar. E agora Abraão cresce um nível extraordinário a ser o pai da fé, porque ele não nega a Deus o seu próprio filho. Deus tem um nível maior para mim e para você. Deus tem nos provado esse tempo, mas é um tempo de crescimento. Deus tem nos tirado de lugares, Deus tem nos tirado pessoas, Deus tem nos tirado de rotas, mas para nos levar para o caminho da vitória, para o caminho da promessa. Por mais doloroso que seja, por mais sacrifício que seja, você faça como Abraão. Vamos adorar? Eu não estou indo sacrificar, eu estou indo adorar. Então que esse dia você possa continuar adorando ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer, fiel para cumprir todas as promessas. Hebreus diz que Abraão tinha por fiel aquele que lhe prometeu. Ei, quem te fez a promessa é fiel. Quem te fez a promessa não falha. Quem te fez a promessa sabe para onde está te direcionando. Quem te fez a promessa sabe o porquê que Ele está te provando. Quem te fez a promessa sabe que muitas das vezes Ele tem que tirar coisas, pessoas, objetos do nosso coração, para nós sabermos que a nossa estrutura não está no filho, não está em casa, não está na casa, não está no carro, mas a nossa estrutura, a nossa fé tem que ser uma fé inabalável em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, inabalável, porque se tudo nos faltar, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Você está esperando pela fé? Você está crendo que o Senhor é poderoso para fazer de você como as estrelas do céu, como Ele fez com Abraão? Então continue. Essa prova vai passar. Esse teste é crescimento. Tudo que Deus tem permitido é nos ensinando a adorar. Que Deus te abençoe. Guarde a sua vida, a sua casa. Que Ele nos cresça a cada dia ao nível maior, ao nível de fé. Porque Deus falou para Abraão, sai. E ele saiu. E agora Deus diz para Abraão, vai. Só vai para o Moriá quem sai. Só vai para o Moriá quem sai. Deus está falando, sai. Sai do meio da parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio do ego do homem, sai daquilo que é confortável. E vai para uma terra que você ainda não sabe. Eu vou te mostrar. É fé. É fé. A nossa fé às vezes está baseada, eu tenho meu salário, eu tenho meu cartão de crédito. Mas quando Deus fala assim, olha, faz isso pela fé. Compre, né? Entra numa agência, quantos testemunhos que eu já ouvi, entra numa agência e compra esse carro pela fé, e o Senhor provê cada centavo. Estou falando para você sair por aí fazendo dívida, mas é quando Deus manda, Ele assume.
Eu digo sempre, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se foi Deus que mandou sair, Ele vai mostrar a terra. E só vai ao Moriá quem aprendeu a sair. Porque às vezes está agarrado a homens, está agarrado a pessoas, está agarrado ali porque o sistema é confortável, porque o sistema te abraça, porque ali é confortável para você. Mas muitas das vezes Deus quer te colocar numa caminhada como Ele colocou Abraão sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para motivar, sem ninguém para dar uma palavra. Era Ele, Deus. E muitas das vezes você pensa que Ele contou para a esposa que ia ao Moriá entregar o filho. Não. Era Ele e Deus. E agora Deus coloca ele no caminho do Moriá, sozinho novamente, com 2 jovens ajudando. Mas quando chegou uma fase, Deus falou, acabou aqui. Daqui para lá é você e seu filho e eu. Deus vai começar a tirar pessoas do seu ciclo. Deus fala, acabou aqui. E se você teimar, você já está em desobediência com Deus. Acabou aqui. Deus fala, já acabou esse relacionamento e você continua insistindo. Você continua insistindo numa coisa que Deus já falou, chega. Deus já falou, acabou o seu tempo aqui e você continua indo. Acabou o seu tempo de desobediência, acabou o seu tempo no mundo, acabou o seu tempo com certas pessoas, certas amizades, e você insiste em colocar dentro do seu ciclo aquilo que Deus já tirou. Os moços foram até um determinado caminho, mas teve caminhos que Abraão fez sozinho, em silêncio, ele e Deus. Até aquela voz de filho, que mexe com a alma de um pai e uma mãe, falar com ele. E ainda assim ele não se deixa ser levado pelas emoções. Ele continua dizendo, Deus proverá. Deus proverá. Você lutou sozinho, ninguém te ajudou e Deus proveu. Você lutou no deserto sozinho, ninguém te ajudou, Deus proveu. E você está aí lutando e continua crendo que Deus vai prover, ainda que você esteja lutando contra as circunstâncias. Ainda que você esteja lutando contra a desesperança, o médico já desenganou, a situação é impossível para você, alguém diz que não tem mais jeito, aí você continua dizendo, o meu Deus proverá, o meu Deus vai fazer o impossível, o meu Deus é capaz de fazer coisas maiores que eu não imagino que Ele faça. Deus proverá na tua vida. Deus proverá a tua casa, Deus proverá o teu pão, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Nós estamos desesperados, cadê o cordeiro? E o Senhor está falando, eu vou prover, não precisa desesperar, não precisa se preocupar, não precisa ficar inquieto, ansioso, somente se cale e siga o caminho. Aprenda a sair. Aprenda a ir ao Moriá com Deus. Porque só tem níveis maiores aquele que está disposto a ouvir Deus, obedecer o seu chamar e ir à terra da promessa. Jesus, ele foi sacrificado como Cordeiro de Deus, ele foi levantado lá naquele monte, como Isaac também foi levantado sobre aquele altar. Jesus foi crucificado, Isaac não. Então o Senhor está te dizendo que o sacrifício ele já fez, para que você pudesse levantar, para que você pudesse viver, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ser curado. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. O
castigo que estava sobre nós, agora Ele leva sobre si como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Como Cordeiro Ele morreu, mas como leão da tribo de Judá, Ele ressuscitou e tomou a chave da nossa vitória. Seja abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, amplie sua trajetória, o seu ministério e te faça crescer a um nível maior de fé para você viver. Creia nas promessas do Senhor, avance para elas, independente das circunstâncias, caminhe com as promessas de Deus debaixo dos seus pés. Pastora Cláudia Flores.